Você já se imaginou aposentando com 12 milhões e 140 mil na sua carteira de investimento? E o melhor, conseguir chegar nesse valor com aposta de apenas 60 euros por mês. Incrível, não é mesmo? Veja aí na tela que esse é o valor que a minha plataforma está estimando que eu terei quando eu for me aposentar. E hoje eu vou te mostrar como que você pode chegar lá também. Seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Yuri Leite, sou consultor e mestre em investimentos e todos os meses eu trago aqui para vocês uma atualização da nossa carteira pública e mostro o passo a passo em detalhes para conseguir se aposentar com um patrimônio que seja grande o suficiente para trazer tranquilidade e ainda paz para você e para sua família. Se esse tipo de conteúdo te interessa, eu peço que você considere deixar aquele seu like aqui embaixo e já se inscrever no canal, batendo no sininho, que é para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom, acabamos de fechar o primeiro trimestre de 2025 e o S&P 500, que é o principal índice da Bolsa dos Estados Unidos, já caiu algo perto dos 20% em reais. Pelo menos até esse ano, né? Até agora desse ano. Enquanto a nossa carteira subiu aproximadamente 15%, feito eu já vou mostrar para vocês. Essa queda na Bolsa Americana está ficando muito mais acentuada devido às incertezas e imprevisibilidade gerada pelo atual presidente americano, que está usando de um aumento das tarifas como uma tentativa de angariar maior arrecadação para os cofres públicos americanos e assim reduzir a sua dívida pública. Se isso vai ou não dar certo, só o tempo vai saber. Mas pelo menos nesse curto espaço de tempo, esse curto prazo, isso tem gerado muita desconfiança, tanto por parte dos economistas, como também por parte das empresas. E isso fez a bolsa cair consideravelmente. Vendo tudo isso acontecer e querendo aproveitar dessas quedas para ganhar cada vez mais dinheiro, eu resolvi reorganizar a carteira internacional para ficar de encontro com a nossa estratégia de investimento, a Prego, que eu uso aqui com os meus clientes na consultoria e também ensino no meu curso de investimento. Se você ainda não conhece essa metodologia, o P, ele é de previdência privada, o R de real estate, que são os investimentos imobiliários que você vai ter, o E de ETFs globais, que podem ser de renda fixa, de ações ou de criptomoedas, o G é de gold, ouro em inglês, para a proteção da sua carteira de investimento, e o O no final é de opções, para turbinar o retorno da sua carteira para que você possa ter cada vez mais dinheiro. Bom, entendido tudo isso, vamos lá para as nossas movimentações, que eu vou te mostrar isso aqui em mais detalhes. Bom, para começar, vamos ver aqui as movimentações do Brasil. Vocês podem ver que a maior parte é com opções, seja fechando opção, aconteceu até um erro aqui, que eu queria fechar essa, aí eu acabei abrindo outra, mas enfim, fechando opções e ETFs globais, principalmente de renda fixa. Se a gente passar então para a parte internacional, vocês vão ver que tem bem mais coisas, tá? Bem mais movimentações. Mas eu já vou adentrar nessas partes dessas movimentações quando a gente for olhar na carteira, porque eu vou te mostrar aqui a plataforma e as estimativas. Mas antes, deixa eu só te mostrar aqui como que ficou então em termos de rentabilidade, né? Vocês podem ver que o nosso patrimônio está 275 mil, a gente investiu aqui na casa de 197, dá mais ou menos 78 mil que a gente ganhou aqui desde outubro de 2021. Com relação aos rendimentos, né? Opções e dividendos. Vocês podem ver que esse mês a gente recebeu bastante dividendos, quase R$ 1.900. As opções foi pouca coisa, alguma coisa na casa de 20, 30 reais, 60 reais para ser preciso. Pouca coisa, mixaria, tá? Aqui embaixo a gente tem a parte das rentabilidades nesse último mês. Vocês podem ver que o S&P caiu de 86% para 74%, uma queda de aproximadamente 12% em reais. Enquanto a minha carteira caiu de 63, quase 64% para alguma coisa na casa de 59%, uma queda de aproximadamente 4%, tá? Se a gente for ver nesse trimestre, né, ou seja, desde o começo do ano, vocês podem ver que o S&P caiu de 93 para os 74%, dá uma queda de aproximadamente 20, 19, quase 20, enquanto a minha carteira subiu de 44 para os 59 e subiu aproximadamente os 15 que eu mencionei na introdução. Eu não vou falar de Bovespa, FIX e o IPCA, porque está tão abaixo aqui, eu acho que não faz nem sentido a gente adentrar, a gente está muito à frente desses índices, tá? Bom, aqui dentro da parte de rentabilidade, vocês podem ver a nossa rentabilidade está em 59%, a gente sem a inflação, desconsiderando a inflação, a gente chega no 1 milhão em 65 meses, daí aproximadamente o quê? Uns 6 anos, tá? Enquanto que 5 anos e meio, na verdade, enquanto que com inflação demoraria 7 anos para a gente bater o nosso primeiro milhão aqui na carteira pública. O retorno acima da inflação está 0,65 no mês, 8,13 no ano, ou seja, nossa carteira está rendendo IPCA mais 8,18, 8,13 no ano. A média de aportes nesses últimos 42 meses foi de 4.702, isso é a média de aporte que a gente tem feito mensal, enquanto que a gente tem 42 meses aí de
trajetória aqui com vocês de carteira pública. A divisão da nossa carteira em termos de diversificação está 61,62 no Brasil, 38,38 lá no exterior. Lembrando que o nosso objetivo é 40-60, tá? As ações aqui tá bem reduzido, 27,5, mas eu lembro que no último vídeo a gente trouxe aqui fazendo investimento com uma estratégia em opções que faria com que esse valor aqui, na verdade, fosse maior. Só que boa parte desse investimento tá como se fosse Selic, né, no ETF, que rende praticamente Selic, até a nossa operação se consolidar para ver se a gente vai ganhar ou não dinheiro com essa operação. Mas de toda forma, a distribuição da nossa carteira está 27,5 operações no Brasil neste momento. Não temos small caps e o objetivo é não ficar por enquanto. Os fundos imobiliários, a gente tem o objetivo de ser 2,5 da carteira, está um pouquinho acima. A renda fixa era para ser em torno da casa dos 20%, né? 16 a 20%. Aqui está bem acima também, muito por conta da opção que a gente mencionou. No exterior, a gente tem em ações 12,5%, e aqui tem os REITs, que é o R do prego que a gente mencionou agora há pouco, o ouro 11,13%, que é o G do prego. A gente tem estoques mundo todo e a Asia, eu distribuí para a gente poder ter uma diversificação geral, mas basicamente são os ETFs globais que a gente tem dentro da carteira. Aí a gente tem a renda fixa na Europa e nos Estados Unidos, nessa proporção aqui. A dos Estados Unidos também está dentro de um ETF, que está dentro do E, lá do prego, que a gente tem na nossa estratégia de investimento. E cripto, a gente tem 5,42 aqui em Bitcoin, também num ETF, que está justamente dentro do E, do prego, que a gente já trouxe aqui para vocês. Bom, tendo mostrado tudo isso, vamos agora para a plataforma de investimento, que é para mostrar para vocês exatamente toda essa parte de estratégia, de rentabilidade, tudo na prática, tá? Bom, como vocês podem ver aí, eu estou agora logado na minha conta, e se vocês rolarem a página aqui para baixo, vocês vão ver que tem o ETF Holdings, né, que são basicamente todos esses investimentos que eu consolidei dentro de um único aporte, e ele vai fazer toda a estratégia de diversificação para mim. Se eu clicar aqui, vai mostrar para a gente toda a parte de performance e entre outras informações, mas antes de te mostrar isso, eu quero te mostrar como que ficou a divisão aqui. Veja que eu criei como se fosse uma torta, e aqui dentro dessa torta eu coloquei todos os percentuais que eu quero. Então eu dividi, fiz o aporte e ele mesmo distribuiu para mim na proporção que eu mandei. E aí o mercado vai oscilando, vai subindo e vai descendo. E quando eu quiser então fazer meus investimentos, é só vir aqui em Invest. E aí eu vou poder então aumentar aqui o valor. Vamos supor que eu vou botar um valor aqui aleatório de 280 euros. Aí ele já vai fazer o aporte, mostrar para mim o que ele vai comprar de cada coisa daquelas lá para poder voltar ao percentual que eu defini, tá? Então toda vez que eu for fazer um aporte, ele vai recomprando para poder estar com a carteira distribuída da forma que eu mandei ficar. Então, muito prático fazer desse jeito. Além disso, se eu rolar aqui para baixo, vocês vão ver que tem um objetivo. O meu objetivo inicial é bater 10 mil euros nessa carteira de investimento. Nesse exato momento está 11,49% completa. Então, todos os meses eu vou fazendo um aporte e aí vou ter o objetivo. Bati meu objetivo, eu posso ir aumentando o meu objetivo ao decorrer da minha jornada. Só para eu ir acompanhando qual é ou como está a minha carteira internacional. Aqui embaixo, veja que tem um Auto Invest. Está desligado, mas só para mostrar para vocês a projeção que eu mostrei logo no começo desse vídeo, se eu zerar todo que ele botou aqui e botar o depósito inicial de 1.100 euros, botei um pouquinho mais do que isso, mas enfim, vamos considerar só 1.100. E o aporte de 60 euros por mês, que foi o que eu disse na introdução para vocês, e eu aumentar aqui o prazo lá para 40 anos, que é justamente quando eu vou me aposentar, vai dar os 12,14 milhões de euros que eu teria na minha conta de investimento se eu continuasse investindo 60 euros todos os meses pelos próximos 40 anos com esse aporte inicial que eu fiz. Veja que para bater esse valor, ele tem um percentual aqui em cima, 19,6% de annual return, né? O retorno anual está logo embaixo do 12,14 milhões. Eu vou pedir para minha editora aumentar aí para vocês poderem ver. Essa estimativa é baseada na alocação que eu fiz. Quando eu defini a minha alocação, ele mostra para mim a rentabilidade esperada da carteira. Eu posso mostrar isso para vocês. Se eu vim aqui em Edit Pie, né, para fazer a edição, veja que está mostrando ali, ó, 19,60% nessa distribuição. Se eu aumentar aqui ou diminuir, ele vai ajustando isso e mostrando para mim a estimativa média de retorno que essa carteira deve ter. Essa estimativa aqui de 20%, 19,6% é em euro. Se a gente for considerar em real, é ainda maior. Alguma coisa na casa de uns 25% ou mais ou menos. 25% é uma rentabilidade muito, muito elevada. Mas eu lembro que isso aqui não é garantido, é uma estimativa baseada no passado. Ele pegou a performance média dos últimos anos, dos últimos meses, e calculou quanto que seria a rentabilidade futura nessa proporção da carteira que eu defini aqui.
Não necessariamente essa estimativa vai ser verdade, afinal, o futuro não necessariamente vai repetir o que aconteceu no passado. Uma outra coisa que eu posso falar aqui para vocês, e trazendo aqui a minha calculadora, é que esses 12,14 milhões, na verdade, eles não são exatamente 12,14 milhões. Por que não? Porque o dinheiro está programado para perder poder aquisitivo ao decorrer dessa jornada, que se chama inflação. Então, o governo faz com que essa moeda que ela perca valor de compra ao decorrer da jornada. Então, eu preciso considerar isso na conta também. Bom, se eu botar aqui a inflação média nos últimos 20 anos foi de 2%, que dá 1,02 aqui, e eu elevar isso a 40 anos, porque foi o tempo que eu coloquei aqui quando eu estava fazendo a estimativa, veja que deu 2,20, tá? Se eu pegar esse valor aqui e dividir os 12,14 milhões pelos 2,20, vou mostrar para mim que, na verdade, esses 12 milhões, apesar desse número monstruoso, de muito grande, de parecer que eu estou muito rico, ele só vai comprar, e só, na verdade, não tão só assim, 5,51, aproximadamente 5,52 milhões de euros, que dá aí uns 33 milhões de reais. Que apesar de ser menos da metade do que o valor realmente vai comprar, porque ele perdeu praticamente 60% do seu poder de compra, isso aqui ainda é bastante coisa, né? Para quem não tem nada, para quem ia se aposentar com nada, 5,51 milhões na conta é bastante coisa. E aí eu fico então com a pergunta para você. Você quer se aposentar com quase 33 milhões de reais ou quase 6 milhões de euros na sua conta de investimento? Bom, para isso eu te dou duas opções. A primeira, você pode contratar a nossa consultoria, que vai montar essa carteira de investimento para você e acompanhar no mês a mês, para que você consiga chegar no seu objetivo com esse planejamento que a gente vai fazer. Se você acha que ainda não está na sua hora de chegar na nossa consultoria, ou você acha que não está com poder aquisitivo suficiente para poder bancar a nossa consultoria, a gente tem a segunda opção. Agora, no final do mês, nós vamos abrir as primeiras vagas para o nosso primeiro curso de investimento. Se você quiser fazer parte, a gente vai abrir com uma promoção imperdível, um super desconto, que é para garantir que todo mundo tenha acesso a um curso de fato profissionalizante, para você saber investir direito. Se isso é algo que você busca, se é algo que você quer, basta você fazer a sua inscrição pelo nosso link de pré-inscrição aqui abaixo na descrição, e a gente vai te enviar um e-mail te convidando para participar dessa promoção nessa primeira semana que a gente vai abrir o nosso curso. Não perca, porque vai ser uma oportunidade imperdível. No mais, agradeço a presença de todos vocês por mais um vídeo aqui comigo até o final. Peço, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscreve aqui batendo no sininho, que é para você não perder nenhum dos vídeos que a gente traz por aqui. E fico por aqui. Forte abraço e aguardo você então no próximo vídeo.